o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Parva. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 85. Preparações para o sacrifício. A área sacrificial é preparada. Vaisampayana disse. Tendo dito estas palavras, Partha partiu, seguindo o cavalo que vagava à sua vontade. O corcel sacrificial então se dirigiu para a estrada que levava à cidade, que recebeu o nome de Elefante. Yudhishthira soube de seus portadores de informações que o corcel tinha voltado. E sabendo também que Arjuna estava saudável e bem disposto, ele se encheu de alegria. Ouvindo também as façanhas realizadas por Vijaya no país dos Gandharas, como também em outros reinos, o rei ficou extremamente contente. Enquanto isso, o rei Yudhishthira o Justo, vendo que o 12º dia da quinzena iluminada do mês de Magha tinha chegado, e notando também que a constelação era favorável, convocou todos os seus irmãos, isto é, Bhima e Nakula e Sahadeva. Dotado de grande energia, o rei, alto da linhagem de Kuru, aquela principal de todas as pessoas familiarizadas com os deveres, disse estas palavras no momento apropriado. De fato, aquele principal de todos os oradores, se dirigindo a Bhima, o principal de todos os batedores, disse: Teu irmão mais novo, Arjuna, ó Bhimacena, está voltando com o cavalo. Eu fui informado disso por aqueles homens que tinham seguido Arjuna. O momento para o sacrifício chegou. O cavalo sacrificial está próximo. O dia da lua cheia do mês de Magha está próximo. O mês está prestes a terminar, ó Vrikudara. Deixe, portanto, brahmanas eruditos conhecedores dos Vedas procurarem um local sacrificial para a realização bem-sucedida do sacrifício de cavalo. Assim endereçado, Bhima obedeceu ao comando real. Ele ficou muito contente ao saber que Arjuna de cabelo encaracolado estava prestes a voltar. Então Bhima saiu com vários homens que conheciam bem as regras de planejar terrenos sacrificiais e construir estruturas. E ele levou consigo muitos brahmanas versados em todos os ritos de sacrifícios. Bhima escolheu um belo local e o fez ser devidamente medido para colocar o complexo sacrificial. Numerosas casas e mansões foram construídas sobre ele e estradas largas também foram planejadas. Logo o herói Kaurava fez aquela terra abundar com centenas de mansões excelentes. A superfície foi nivelada e tornada lustrosa com pedras preciosas e joias, e adornada com diversas estruturas feitas de ouro. Colunas foram erguidas, ornamentadas com ouro brilhante, e arcos triunfais altos e largos também foram construídos sobre aquele complexo sacrificial. Todos esses eram feitos de ouro puro. O príncipe de alma justa também fez apartamentos serem devidamente construídos para a acomodação das senhoras e dos numerosos reis que, chamados de muitos reinos, eram esperados para agraciar o sacrifício com sua presença. O filho de Kunti também fez muitas mansões serem devidamente erguidas para brahmanas que eram esperados virem de diversos reinos. Então Bhimacena de braços poderosos, por ordem do rei, enviou mensageiros para os grandes reis da terra. Aqueles melhores dos reis foram ao sacrifício de cavalo do monarca Kuru para fazer o que era agradável para ele. E eles trouxeram com eles muitas pedras preciosas e muitas escravas mulheres e cavalos e armas. Os sons que provinham daqueles reis de grande alma que residiam dentro daqueles pavilhões tocavam os próprios céus e pareciam com o barulho feito pelo bramir do oceano. O rei Yudhishthira, o alegrador dos Kurus, designou para os monarcas que chegaram dessa maneira ao seu sacrifício diversos tipos de alimento e bebida, e camas também de beleza celestial. O chefe dos Bharatas, isto é, o rei Yudhishthira o Justo, designou vários estábulos bem enchidos com diferentes espécies de grãos e cana-de-açúcar e leite para os animais, que tinham vindo com os convidados.
Aquele sacrifício do rei Yudhishthira o justo que era possuidor de inteligência superior. Chegou também um grande número de munis todos os quais eram proferidores de Brahman. De fato, ó o Senhor da Terra, todos os principais entre a classe regenerada que estavam então vivos foram aquele sacrifício, acompanhados por seus discípulos. O rei Kuru os recebeu todos. O rei Yudhishthira de energia imensa, rejeitando todo o orgulho, ele mesmo seguiu todos os seus convidados para os pavilhões que tinham sido designados para sua residência. Então todos os mecânicos e engenheiros, tendo terminado os arranjos para o sacrifício, informaram o rei Yudhishthira disso. Sabendo que tudo estava pronto, o rei Yudhishthira o justo, cheio de vigilância e atenção, ficou muito contente junto com seus irmãos todos os quais honravam devidamente. Vaisampayana continuou. Quando o grande sacrifício de Yudhishthira começou, muitos dialéticos eloquentes iniciaram diversas proposições e disputaram sobre isso, desejosos de vencer uns aos outros. Os reis, convidados, observaram os preparativos excelentes daquele sacrifício, parecendo com aqueles do próprio chefe das divindades, feitos, ó Bharata, por Vimacena. Eles viram muitos arcos triunfais feitos de ouro, e muitas camas e assentos e outros artigos de prazer e luxo, e multidões de homens reunidos em diferentes esportes. Havia também muitos cantários e recipientes e caldeirões e jarros e tampas e coberturas. Os reis convidados não viram nada lá que não fosse feito de ouro. Muitas estacas sacrificais também foram instaladas, feitas segundo as indicações das escrituras, de madeira, e adornadas com ouro. Dotadas de grande refulgência, estas foram devidamente plantadas e consagradas, com mantras escriturais. Os reis viram todos os animais, além disso, os quais pertencem à terra e todos aqueles que pertencem à água, reunidos lá na ocasião. E eles também viram muitas vacas e muitos búfalos e muitas mulheres idosas, e muitos animais aquáticos, muitos animais predadores e muitas espécies de aves, e muitos espécimes de criaturas vivíparas e ovíparas, e muitos que são nascidos da sujeira, e muitos pertencentes ao reino vegetal, e muitos animais e plantas que vivem ou crescem em montanhas. Contemplando o complexo sacrificial assim adornado com animais e vacas e cereais, os reis convidados ficaram cheios de admiração. Grandes pilhas de guloseimas caras foram mantidas preparadas para os brahmanas e os vaisyas. E quando estava terminada a alimentação de 100.000 brahmanas, baterias e pratos eram batidos. E tão grande era o número alimentado que os sons de baterias e pratos eram ouvidos repetidamente. De fato, dia a dia aqueles sons continuavam. Assim foi realizado aquele sacrifício do rei Yudhishthira de grande inteligência. Muitos morros de comida, ó rei, foram oferecidos na ocasião. Eram vistos muitos tanques grandes de coalhos e muitos lagos de ghee. Naquele grande sacrifício, ó monarca, foi vista a população inteira de Jambudvipa, com todos os seus reinos e províncias reunidos. Milhares de nações e raças estavam lá. Um grande número de homens, ó o chefe da linhagem de Bharata, adornados com guirlandas e usando brincos brilhantes feitos de ouro, pegando inúmeros recipientes em suas mãos, distribuíram o alimento para as classes regeneradas a centenas e milhares. Os servidores dos Pandavas deram para os brahmanas diversos tipos de alimento e bebida que eram, além disso, tão caros quanto a serem dignos de serem comidos e bebidos pelos próprios reis. Capítulo 86. Arjuna fatigado. Numerosos reis chegam ao sacrifício. Vaisampayana disse: vendo aqueles reis, senhores da terra, todos conhecedores dos Vedas, chegarem, o rei Yudhishthira, se dirigindo a Vimacena, disse: ó o chefe de homens, que honras apropriadas sejam prestadas para estes reis que vieram ao meu sacrifício, pois estes principais dos homens são todos dignos das maiores honras. Assim endereçado pelo rei Yudhishthira de grande fama, o filho de Pandu Bhimacena de energia imensa fez como ele foi ordenado, ajudado pelos gêmeos.
O principal de todos os homens, isto é, Govinda, chegou lá, acompanhado pelos Vrishnis, e com Valadeva na dianteira. Ele estava acompanhado por Yudhana e Pradyumna e Gada, e Nisateisamvu e Kritavarma. O poderoso guerreiro em carro Bhima lhes ofereceu o culto mais reverente. Aqueles príncipes então entraram nos palácios, enfeitados com pedras preciosas, que foram designados para eles. No fim de uma conversação que ele teve com Yudhishthira, o matador de Madhu se referiu a Arjuna, que tinha ficado emaciado por consequência de muitas lutas. O filho de Kunti repetidamente questionou Krishna, aquele castigador de inimigos, acerca de Arjuna. Para o filho de Dharma, o senhor de todo o universo começou a falar sobre Jishnu, o filho de Sakra. Ó rei, um agente secreto meu residindo em Dvaraka veio a mim. Ele viu Arjuna, aquele principal dos filhos de Pandu. De fato, o último estava muitíssimo emaciado com a fadiga de muitas batalhas. Ó um monarca pujante, aquele meu agente me informou que o herói poderosamente armado está muito perto de nós. Ponha-te a realizar teu sacrifício de cavalo. Assim endereçado, o rei Yudhishthira o justo disse para ele, por boa sorte, ó Madhava, Arjuna volta em segurança. Eu desejo averiguar de ti, ó o encantador dos Yadavas, o que foi dito nesta questão por aquele mais poderoso dos heróis entre os filhos de Pandu. Assim endereçado pelo rei Yudhishthira o justo, o senhor dos Vrishnis e dos Andakas, aquele principal dos homens eloquentes, disse estas palavras para aquele monarca de alma justa. Meu agente, se lembrando das palavras de Partha, as relatou para mim dessa maneira, ó o grande rei, Yudhishthira, ó Krishna, deve ouvir estas minhas palavras quando chegar o momento. Ó o chefe dos Kauravas, muitos reis virão, para o teu sacrifício. Quando eles chegarem, grandes honras devem ser prestadas a eles. Isto seria, de fato, digno para nós. Ó o concessor de honras, o rei deve em seguida ser informado a meu pedido que ele deve fazer o que for necessário para impedir uma carnificina similar à que ocorreu no momento de oferecer o Arghya, na ocasião do sacrifício Rajasuya. Que Krishna também aprove isto. Não deixe, ó rei, que pela animosidade dos reis as pessoas sejam massacradas. Meu homem em seguida relatou, ó rei, estas palavras de Dhananjaya. Escute enquanto eu as repito, ó monarca, os soberanos de Manipura, meu filho querido Vabruvana, virá ao sacrifício. Honre-o devidamente por minha causa, ó pujante. Ele é sempre apegado e profundamente devotado a mim. Ouvindo essas palavras, o rei Yudhishthira o justo as aprovou e disse o seguinte. Capítulo 87. Arjuna retorna. Krishna atribui sua constante miséria a ossos altos da face. Yudhishthira disse. Eu ouvi, ó Krishna, tuas palavras agradáveis. Elas são dignas de serem faladas por ti. Elas são agradáveis e doces como néctar, de fato, elas enchem meu coração com grande prazer, ó pujante. Ó Rishikesa, eu soube que são incontáveis as batalhas que Vijaya tem lutado com os reis da terra. Por que razão Partha está sempre dissociado do conforto e comodidade? Vijaya é extremamente inteligente. Isto, portanto, aflige muito meu coração. Eu sempre, ó Janardana, penso, quando eu estou afastado dos negócios, no filho de Kunti Jishnu. A sina daquele encantador dos Pandus é extremamente miserável. Seu corpo tem toda marca auspiciosa. Qual, no entanto, ó Krishna, é aquele sinal em seu corpo excelente por causa do qual ele tem sempre que suportar miséria e desconforto? Aquele filho de Kunti tem que suportar uma parte extremamente grande de tristeza. Eu não vejo qualquer indicação censurável em seu corpo. Cabe a ti me explicar a causa se eu merecer ouvi-la. Assim endereçado, Rishikesa, aquele aumentador da glória dos príncipes Bhoja, tendo refletido por um longo tempo, respondeu o seguinte. Eu não vejo qualquer traço criticável naquele príncipe, exceto que os ossos da face daquele leão entre homens são um pouco altos demais.
É por causa disso que aquele principal dos homens tem sempre que estar viajando. Eu realmente não vejo nada mais pelo qual ele poderia ser feito tão desventurado. Assim respondido por Krishna de grande inteligência, aquele principal dos homens, isto é, o rei Yudhishthira, disse para o chefe dos Vrishnis que isso era exatamente assim. A princesa Draupadi, no entanto, olhou com raiva e de soslaio para Krishna, pois ela não podia suportar a atribuição de qualquer imperfeição a Arjuna. O matador de Kesi, isto é, Hrishikesa, aprovou aquela indicação de amor por seu amigo, que a princesa de Panchala, que também era sua amiga, mostrou. É digno de nota que Draupadi era sempre chamada por Krishna como sua Sakhi ou amiga. Krishna era muito cavalheiresco para com o outro sexo em uma época na qual as mulheres eram universalmente consideradas como inferiores aos homens. Bhimazena e os outros Kurus, incluindo os sacerdotes sacrificais, que souberam dos trunfos agradáveis de Arjuna no decorrer de sua perseguição ao cavalo, ficaram muito satisfeitos. Enquanto eles ainda estavam ocupados em conversar sobre Arjuna, chegou um enviado daquele herói de grande alma portando uma mensagem dele. Dirigindo-se à presença do rei Kuru, o enviado inteligente curvou sua cabeça em reverência e o informou da chegada daquele principal dos homens, isto é, Falguna. Ao receber essa notícia, lágrimas de alegria cobriram os olhos do rei. Grandes presentes foram feitos para o mensageiro pelas informações muito agradáveis que ele tinha trazido. No segundo dia a partir daquela data, o rumor alto foi ouvido quando aquele principal dos homens, aquele chefe dos Kurus, chegou. A poeira erguida pelos cascos daquele cavalo conforme ele andava próximo a Arjuna parecia tão bela quanto aquela erguida pelo corcel celeste Shaisravas. E conforme Arjuna avançou, ele ouviu muitas palavras alegres proferidas pelos cidadãos. Por boa sorte, ó Partha, tu estás fora de perigo. Louvor a você e ao rei Yudhishthira. Quem mais além de Arjuna poderia voltar depois de ter feito o cavalo vagar pela terra inteira e depois de ter vencido todos os reis em batalha? Nós não soubemos de tal façanha ter sido realizada nem por Sagara e outros reis de grande alma da antiguidade. Reis futuros também nunca serão capazes de realizar tal feito difícil, ó o principal da linhagem de Kuru, como esse que tu realizaste. Escutando tais palavras, agradáveis para os ouvidos dos cidadãos, Falguna de alma justa entrou no complexo sacrificial. Então o rei Yudhishthira com todos os seus ministros, e Krishna, o alegrador dos veados, colocando Dhritarashtra em sua frente, saíram para receber Dhananjaya. Saudando os pés de seu pai, Dhritarashtra, e então do rei Yudhishthira o justo de grande sabedoria, e então cultuando Bhima e outros, ele abraçou Keshava. Adorado por todos eles e os adorando em retorno segundo os ritos devidos, o herói de braços fortes, acompanhado por aqueles príncipes, descansou como um homem náufrago lançado sobre as ondas, descansando ao alcançar a costa. Enquanto isso o rei Varuvan de grande sabedoria, acompanhado por suas mães, Chitrangada e Ulupin, chegou à capital Kuru. O príncipe de braços poderosos saudou devidamente todos os seus superiores da linhagem de Kuru e os outros reis lá presentes, e foi honrado por eles todos em retorno. Ele então entrou na residência excelente da sua avó Kunti.